Doutor Zeno, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir gravar esse depoimento para a memória do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região. Em nome da presidente e desembargadora Ana Carolina Zaina, quero lhe agradecer e temos certeza que vamos ter aqui uma bela entrevista, porque o senhor tem uma história muito rica junto à Justiça do Trabalho. É só a história que é rica mesmo, porque a gente mesmo na Justiça do Trabalho não enriquece. E a honra é minha de estar aqui e de ter sido convidado, né, para a gravação desse, talvez, depoimento. E o que, por outro lado, significa que eu já sou peça de museu também, né? Então, mas, enfim. Muito bem. Doutor Zeno, nos conte um pouco da sua história. O senhor nascido aonde? Eu nasci em Carazinho, Rio Grande do Sul, em 10 de janeiro de 1949. Completei 3 anos na cabine, no caminhão de mudança da minha família de Carazinho para Rolândia, aqui no Paraná. Perfeito. E o senhor fez seus estudos primários, digamos assim, em Rolândia? Sim, morei lá até os 18 anos, quando vim para Curitiba para cursar a faculdade. O senhor, como é que apareceu o direito na sua vida? O senhor descobriu uma vocação precoce? Olha, na verdade, naquele tempo, eu estava em dúvida entre jornalismo e direito. Eu também tive essa dúvida. Pois é, e eu não sei, acho que não me arrependo, mas me sinto também um jornalista frustrado, né? Mas acabei optando pelo direito porque imaginava de, em seguida, fazer um curso no Instituto Rio Branco e dedicar à carreira diplomática. E o curso de direito, na época, era o que melhor preparava para isso. Então, eu vim para cá e ingressei na Faculdade de Direito. Qual faculdade de Direito? A Federal. Federal. A partir de 68? 68 eu iniciei e terminamos o curso em 72. Completamos agora o Jubileu de Ouro. Tivemos até uma solenidade ali na reitoria. O senhor foi meu calouro, então. Provavelmente. Eu sou da turma 6771. Então, uma turma anterior à sua. Então, olha aí, um veterano. Sou seu veterano. E o senhor começou a trabalhar em que local? Comecei a trabalhar em Rolândia, numa agência de automóveis, aos 14 anos de idade, em 5 de agosto de 63. Agora, daqui um mês e pouco, completo 60 anos de serviço. Perfeito. E o senhor largou o seu emprego para poder vir estudar em Curitiba. Exatamente. E aqui o senhor só estudou ou teve que trabalhar durante a vigência do curso? Tinha que trabalhar, sem sombra de dúvida, porque meus pais não podiam me sustentar aqui. Então, eu vim trabalhar, comecei numa concessionária de automóveis, que era do mesmo ramo que eu já trabalhava em Rolândia, e depois eu fiz um concurso para a Justiça do Trabalho e para o extinto BNH. Passei nos dois e tive que optar pela Justiça do Trabalho, porque o expediente era só de tarde. No BNH eu tinha que trabalhar de manhã e de tarde, e a faculdade tinha as aulas pela manhã. E a sua função na Justiça do Trabalho, na época ainda das juntas de conciliação. Sim, e só tínhamos 2 juntas de conciliação e julgamento aqui em Curitiba, e eu trabalhava na primeira junta. Com o doutor Pedro Tavares. Com o doutor Pedro Tavares, que foi, de uma certa forma, meu mentor. E foi até por esse meu trabalho ali na primeira junta, pela experiência ali junto com o doutor Pedro, que eu acabei me interessando pela magistratura. E aí o Instituto Rio Branco ficou de lado. Quanto tempo o senhor foi servidor da Justiça do Trabalho? Eu fui servidor durante uns 10 anos.
trabalhei aqui em Curitiba um tempo, depois em União da Vitória. Depois eu fui ser diretor de secretaria da Junta de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que na época pertencia à segunda região. Isso, e como o Paraná também. Como o Paraná também. E aí, na época até Mato Grosso nem era dividido ainda. Uhum. Então isso foi início da década de 70. Exatamente. Eu ingressei na Justiça do Trabalho em 69 como servidor. E o senhor retornou para cá quando, doutor Zeno? Em 1979. Aí tentei o primeiro concurso para a magistratura aqui da 9ª região. Fui reprovado. Aí tentei o segundo e dessa vez eu tive êxito. O senhor, como juiz substituto, o senhor serviu aonde? Na época havia poucas unidades da Justiça do Trabalho no Estado. Então eu atuei em Cornélio Procópio, atuei em Londrina, atuei em Apucarana, muito pouco, e em Ponta Grossa. E aí voltou tudo como juiz substituto? Tudo como juiz substituto. Eu fui promovido a titular, até meio ex officio, em Ponta Grossa. Quando eu estava substituindo em Ponta Grossa, eu fui promovido a titular. Na época, presidente de junta. Isso. Como presidente de junta, o senhor atuou aonde? Em Ponta Grossa e depois na 3ª junta de Curitiba. Perfeito. E essa altura já o tribunal já estava instalado e funcionando a pleno vapor. Sim, claro. Isso já foi em 1986, salvo engano. Já tinha 10 anos de tribunal. Já. E quando a sua carreira, quando é que o senhor veio para o tribunal? Eu não posso dizer com precisão, porque eu vim para o tribunal para substituir o doutor Indalécio, depois, eu não me lembro mais, eu vim substituindo vários juízes do tribunal na época e fui ficando convocado, ora numa turma, ora na outra, e no fim acabei sendo promovido também. Na época se chamava juiz do tribunal, né? Juiz do tribunal. Aliás, essa denominação desembargador para mim foi meio criada assim, né? A lei não prevê isso. Foi uma liberalidade. Talvez. O CNJ parece que chancelou isso. Né? Perfeito. E o senhor ficou no tribunal até quando? 1994, março de 94. Me aposentei. Se aposentou. O senhor tinha tempo de serviço pelo INSS para quem começou com 14 anos? Claro, tinha. Veja, completei agora em março 39 anos de aposentado. Então, já tenho mais tempo de aposentado né, do que o tempo que eu atuei no tribunal. Perfeito. O senhor pegou aquela primeira composição do tribunal ainda, né? Sim. Eram 8 juízes. Eram 8 juízes. Né? E qual é a lembrança que o senhor tem daquela turma? Eu me lembro muito, porque eu fui casado com a sobrinha do Dr. Pedro, né? Então eu convivi muito com aquela turma toda na casa do Dr. Pedro. Né? Me lembro dele. Pois era uma composição eu acho muito interessante, e o tribunal, por ser pequeno, eu acho que isso facilitava o entendimento, facilitava as decisões, não havia assim tantas divergências como tem hoje. Então eu acho que era uma composição assim que deu uma homogeneidade até às decisões e à postura do tribunal, e o tribunal até ganhou bastante respeito nacionalmente naquele período. Perfeito. O senhor chegou a exercer algum cargo no tribunal de relevância? Não. O máximo que eu fiz foi ser diretor do fórum. Foi diretor do fórum.
E também nunca almejei nenhum outro cargo. Perfeito. E a partir da sua aposentadoria, o senhor iniciou imediatamente a advocacia? Praticamente em seguida. Na época, pelo menos, isso era perfeitamente possível. Eu resgatei até minha antiga inscrição, que estava só suspensa, reativei e iniciei imediatamente a advocacia. Então, já vamos aí há quase 30 anos de advocacia. Sim. Da qual já estou me aposentando também. Que bom. Mas o que o senhor nos conta desse período aí dos últimos 30 anos? O senhor provavelmente iniciou a advocacia ainda numa época pré-internet, né? Sim. Quer dizer, no máximo um computador no escritório, mas sem ligação cibernética. Exatamente. Ainda quando se tinha acesso à internet, era a internet de escada, né? E aqui, para se fazer uma inscrição para a sustentação oral, era preciso vir até o tribunal, na secretaria da turma, assinar um livro. Assinar um livro. E aí a internet veio em 95, 96, que foi o início. Mas aqui no tribunal, na passagem do milênio. Aproximadamente isso. E ainda bem que veio devagar, porque me deu tempo de ir me adaptando também, né? Perfeitamente. Todos os advogados sofreram muito isso, né? Sim, sim. Ainda mais uns de mais idade, né? Claro. Aí a dificuldade é sempre maior. É normal. É normal. Hoje continua sendo assim. Doutor Zeno, o senhor pegou aquela fase da extinção dos vogais, né? Dos classistas. Chamavam-se vogais, depois juízes classistas. Sim, né? Sim. E os últimos classistas com quem eu trabalhei, isso ainda na terceira junta, né? Até hoje são meus amigos e nos encontramos periodicamente. Interessante. O senhor acha que foi correta a extinção dos classistas? Eles faziam um bom trabalho? Na primeira instância, sim. Aqui, em nível de tribunal e de TST, eu penso que não, porque aqui se trata de matéria mais jurídica. E nem todos tinham formação jurídica qualificada, né, para isso. Mas, na primeira instância, eles desempenhavam, no geral, um trabalho muito bom. Inclusive, dialogando, na área de conciliação. Sim, na área de conciliação e orientando, inclusive, as partes, aconselhando as partes. Eu tive bons juízes classistas ali que me auxiliaram bastante. E algumas vezes eu até dava o processo para eles, processo, né, físico, e para um deles que levava para casa para dar uma olhada lá em documentos, em cartões de ponto, fazer comparativos, e me auxiliavam bastante. Mas, sobretudo, na conciliação, isso na primeira instância. E uma coisa que eu observei, especialmente em cidade pequena, como também Foz do Iguaçu, é que quando a parte chegava na junta e via que tinha alguém da sua categoria lá, ela adquiria mais confiança, sabe? Eu percebia que a pessoa se sentia mais confiante, mais à vontade, tendo alguém da sua categoria ali fazendo parte da unidade. E isso facilitava esse contato entre o juiz classista e a parte, né? Na argumentação, no aconselhamento, eu achava isso bastante interessante e produtivo. Perfeito. Houve uma revolução muito grande depois da extinção dos classistas, né? Porque se perdeu essa possibilidade da conciliação num primeiro momento, passou a ser uma atribuição do juiz ou dos seus assessores, né? E acho que houve ali uma perda. Concordo. Quer dizer, nem todos tinham essa qualificação, mas a maioria tinha sim e tinha muito boa vontade. Perfeito.
Tantos anos passados, essa sua mais de 50 anos de convivência com a Justiça do Trabalho, qual é a opinião que o senhor tem sobre a nossa Justiça Trabalhista? É difícil dizer. Ela desempenha, sem sombra de dúvida, um papel social muito relevante nessa, como se diz, na pacificação dos conflitos sociais e, como se dizia, do direito do trabalho, acho que se pode dizer da justiça do trabalho também, esse papel de algodão entre cristais. O que se tem observado nos últimos anos é que não só a justiça do trabalho, mas o judiciário em geral está passando uma ideia de muita insegurança. Então, isso se tem observado, inclusive no âmbito da justiça do trabalho. Não há assim uma uniformidade nas decisões. Então, eu digo que há um certo caráter lotérico do processo. Se ganha ou se perde um processo conforme o processo seja sorteado para esta ou para aquela turma do tribunal. Então, isso não é bom, isso não é salutar. E a subida de processos para o TST, que seria a unidade uniformizadora dessa jurisprudência, é muito difícil. O TST e a própria lei, e por iniciativa até do TST, criou uma série de, não vou dizer obstáculos, mas criou tantos requisitos para subir um recurso de revista que fica muito difícil chegar ao TST hoje em dia. E mesmo quando a matéria chega ao TST, o TST edita uma súmula que é para orientar as instâncias hierarquicamente inferiores e orientar a sociedade, orientar os advogados, as partes. Essa súmula, depois, anos e anos depois, o Supremo diz que não vale. E aí quem observou esta súmula, hoje se vê empresas que, por exemplo, adotaram a súmula 277, do TST, que é aquela que falava na ultratividade dos acordos coletivos, né? E muitas empresas seguiram isso, continuaram aplicando os acordos coletivos anteriores, e depois o Supremo disse que essa súmula não vale, e as empresas hoje estão pagando por aquilo que cumpriram na época. Então, isto é algo que se observa em muitos artigos, em periódicos, na opinião de advogados, na opinião de estudiosos, um certo desprestígio da justiça do trabalho. Perfeitamente. Eu tenho ouvido muito críticas a essa questão que o senhor abordou sobre sentenças divergentes em relação a uma causa igual, né, idêntica. Inclusive, vindas do mesmo magistrado, decidindo ora de uma forma e ora de outra, causas que têm o mesmo fundamento. Disso eu não tenho notícia. Agora, há que se respeitar também a liberdade que o juiz tem e deve ter de julgar de acordo com a sua consciência. E nada impede que, num determinado momento, ele se convença de que o seu entendimento anterior não estava correto e adote um novo entendimento. Isso é possível. Agora, se assim, ao mesmo tempo e sem maiores explicações, essas sentenças são divergentes, aí é um problema realmente sério, né? E isso é que cria esta sensação de insegurança. Eu cito como exemplo aqui ações ali que tramitam aqui no nosso tribunal, que são ações patrocinadas pelo escritório do meu filho. A matéria mesma são vários processos em que se pleiteia o reconhecimento de uma relação de emprego com uma determinada empresa. Em algumas turmas se ganha o processo, em outras turmas se perde. E não cabe recurso de revista para o TST por divergência jurisprudencial do próprio tribunal, só de tribunais diferentes. Então fica aí meio sem poder recorrer. Quer dizer, quem é que está certo? A turma que julgou de um jeito ou a turma que julgou do outro? No fim, todas
as decisões estão corretas porque seguiram o convencimento do juiz. Mas isso realmente cria essa insegurança e, como eu digo, o caráter lotérico do processo. É interessante essa expressão, eu não tinha ouvido. Isso, na verdade, não é minha. Há muito tempo eu li um artigo, era de um servidor do TJ. Ele falou, não com essas palavras, mas deu a entender disso, que tem muito de loteria no processo. Interessante. É uma verdade, né? É uma verdade, ué. E não se pode censurar na medida em que se reconhece a liberdade do juiz de julgar de acordo com a sua convicção e cada um interpreta as provas conforme o seu entendimento. Quer dizer, então, não é algo que se possa dizer que seja errado. Agora, para a sociedade, isto não é bom. Essa é uma pergunta que eu iria lhe fazer em seguida. A sociedade, ela hoje é muito crítica em relação a todo o processo judiciário brasileiro, ou seja, Supremo, TST, TSE, em qualquer instância judicial há uma crítica muito grande e de mais variadas áreas. Não importa se nós temos hoje um governo de esquerda, a direita reclama. E quando o governo era de direita, a esquerda reclamava. Como resolver essa questão junto à sociedade? É necessário que as instâncias judiciais façam um trabalho de elucidação perante a população, ou isso não resolveria? Porque é uma situação complicada. Como é que... Muito complicada. É muito complicada. O cidadão comum não entende. Voltando àquele exemplo que eu dei antes, dessas ações em que uma das turmas do tribunal reconhece a existência da relação de emprego e outra não, o papel do advogado aí perante o cliente é complicado. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Como é que ele vai explicar que um colega ganhou a ação e outro perdeu? Se eram situações exatamente idênticas. Então, por mais que se tente explicar isso ao cliente, é difícil. Para a sociedade é difícil entender. Como solucionar isso, eu não sei. Realmente eu não sei. Teria que ser, talvez, uma mudança até no critério de composição do Supremo Tribunal. Não estou me referindo a ninguém em particular, mas esse sistema de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal talvez tenha que ser revisto. Talvez tenha que se dar até prioridade à magistratura de carreira, a sistemas como na Espanha, em Portugal, em outros países da Europa, em que a Corte Suprema é uma corte mais política. Aqui, o nosso Supremo Tribunal Federal, que era para ser apenas uma corte constitucional, na verdade, julga tudo que é processo. Né? Desde que envolva uma matéria constitucional de qualquer natureza, esse processo pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. E lá vão decidir minúcias, detalhes. Então, na Constituinte de 88, perdeu-se essa oportunidade de reduzir a competência do Supremo Tribunal Federal para a matéria apenas constitucional, para as grandes questões constitucionais, né, como a Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, como a Corte Suprema da Espanha. Então, nos Estados Unidos, os juízes da Suprema Corte julgam talvez 15, 20 processos num ano. Aqui no Supremo são milhares de ações, né, envolvendo os mais variados assuntos. Então, ali se perdeu essa oportunidade. Talvez fosse o caso de mudar a forma de composição do Supremo Tribunal Federal e restringir a sua competência às grandes questões constitucionais. Seria um tribunal até como se vê, como na Alemanha, o Tribunal Constitucional. Ele trata de aspectos até mais políticos, porque dizem respeito à estrutura da Constituição, aos seus fundamentos, às suas finalidades, às suas garantias.
e não trata de questões como o nosso Supremo aqui trata, às vezes, de um furto. Sabe? Então, isso eu acho que teria que ser mudado. E tribunais superiores, como o TST, deveriam procurar uniformizar mais a jurisprudência, permitir, facilitar um pouco mais a subida de recursos, talvez, para que se procurasse uniformizar a jurisprudência. Muito antigamente, isso deve ser do seu tempo também, nós tínhamos os pré-julgados do TST. Tinha súmulas, mas tinha os pré-julgados. O pré-julgado era obrigatoriamente, devia ser obrigatoriamente respeitado pelas instâncias superiores. Então, isso dava essa segurança. Depois se considerou que o pré-julgado era inconstitucional, porque obrigava os juízes de instâncias inferiores a decidir daquela maneira. Bom, mas a lei também obriga os juízes a seguir daquela maneira. Então eu acho que essa perda do pré-julgado, por exemplo, foi sentida porque aí se tinha mais segurança. Quanto à súmula, não. A súmula o juiz aplicava ou não aplicava. Quando não aplicava, o TST puxava as orelhas e no acórdão ali censurava o juiz por não ter seguido a súmula. Agora, o pré-julgado era de obediência obrigatória. Eu acho que isso deu, na época, bastante estabilidade às decisões na Justiça do Trabalho. Doutor Zeno, outra questão que a gente escuta muito é o fato de que os magistrados das instâncias superiores se transformaram em grandes estrelas midiáticas, né? Principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal. As sessões são transmitidas ao vivo, o juiz se sente um protagonista, o ministro, no caso, e o senhor acha que isso também é um fator que atrapalha o andamento do sistema judiciário brasileiro? Eu acho que até pode-se dizer que é um tiro no pé, porque quanto mais a pessoa se expõe, mais ela fica alvo de críticas. Então, o juiz que fica, ou o ministro, que fica quietinho no seu gabinete decidindo, sem essa exposição midiática, ele acaba cumprindo o seu papel sem essa exposição e a sociedade não o vê diante das câmeras manifestando opiniões, até contrariamente à lei, manifestando opinião sobre processos que estão sob julgamento. Isso a lei orgânica da magistratura proíbe. No entanto, se vê ministros do Supremo fazendo isso e não raras vezes censurando, criticando o colega publicamente. Então, é uma questão aí de postura. Mas eu penso que isso contribui, sabe, para esse desagrado da sociedade em relação às cortes mais elevadas, sabe? O senhor chegou a exercer o magistério, doutor Zeno? Sim, por mais de 30 anos. Em que faculdades? Por um período na Faculdade de Direito da Universidade de Ponta Grossa, por um período curto de Maringá, Universidade Estadual de Maringá, por um ano na Pontifícia Universidade Católica aqui de Curitiba, e a maior parte do tempo na antiga e saudosa Faculdade de Direito Curitiba. Depois Unicuritiba, depois Faculdades Integradas Curitibas, etc. A maior parte foram ali. Ali foram praticamente quase 30 anos. Que beleza. Eu fui professor lá também, fui professor na PUC também, então tivemos uma carreira correlata, mas eu na área de comunicação e marketing, não na área do direito. O senhor acha que com essa inflação de faculdades, com a inflação de advogados sendo todo dia diplomados, bacharéis que se transformam em advogados, muitos não exercem a profissão, mas o número é bastante assustador. Assustador, sim. E
Qual é o conselho que o senhor dá para essas novas gerações que vêm aí? E porque o direito, na verdade, o bacharelado em direito, ele é uma abertura de portas, né, para diversas profissões. Quer dizer, o sujeito, Sim, sem dúvida. Né, nisso, ele tem um papel social muito relevante. Né? Agora, há uma inflação de advogados, inclusive com pouca qualificação. Né? Eu diria alguns até com nenhuma qualificação. Né? Algumas faculdades são absolutamente criminosas nesse sentido. Né? Exatamente. Então, eu acho que nesse ponto a OAB tem exercido um papel relevante, primeiro porque tentou, sem muito êxito, ou com êxito parcial, segurar a criação de novos cursos. Conseguiu, pelo menos, diminuir um pouco aquele ímpeto. E, em segundo lugar, pela realização do exame de ordem, né, para qualificar o indivíduo a exercer a advocacia. Né, mas eu acho que isso ainda não é suficiente. E tenho observado alguns cursos aí que mal preparam o aluno para atividade jurídica, sabe? E isso vem, essa qualidade, não só do ensino jurídico, como do próprio alunado, eu presenciei que ela veio caindo. Então, nesses 30 anos aí de magistério, eu observei que cada vez os alunos chegavam mais verdes, mais crus e menos interessados e menos dedicados. Quando eu comecei a lecionar na Faculdade de Curitiba, aqui na Emiliano Perneta, num prédio saudoso ali que foi derrubado. O prédio do Colégio Novo Ateneu. Grandes juristas internacionais Isso. proferiram palestras ali. Na época havia uma única turma à noite. Depois abriram-se turmas pela manhã, outras turmas à noite. A faculdade foi crescendo. E eu fui observando que os alunos chegavam cada vez mais imaturos ao ensino superior. Não vou dizer que chegavam mais jovens, e em boa parte chegavam mais jovens sim, porque quando eu iniciei, os alunos todos tinham uma idade mais avançada, eram mais responsáveis, e eles começaram a vir mais jovens, e cada vez mais imaturos. Isso é um fenômeno que a gente vê na sociedade, né? A adolescência hoje se projeta, se prolonga até os 30 anos de idade, sei lá quanto. Né? Então, isso eu observei muito nos últimos anos de magistério, esse desinteresse dos alunos, essa até infantilidade, sabe? E pouco empenho, e pouco amadurecimento, eu diria pouco amadurecimento. Sabe, quando eu tinha 18 anos, naquela época, né, a gente tinha muita responsabilidade. Todos já trabalhavam, já tinham seus compromissos, e tinham suas obrigações, inclusive em casa. Hoje, o aluno tem muita facilidade, ele se dedica quase só ao estudo, e quando se dedica, e essa responsabilidade, me parece que ele só vem adquirir muito tempo depois. Então, no tempo de faculdade, ele estava ainda bastante verde, muito imaturo, até para entender aquilo que ele está estudando e para que serve aquilo. Então, eu observei muito isso nos últimos anos do magistério, sabe? Essa dificuldade do jovem de absorver a matéria, de entender por que ele estava estudando aquilo. Né? Porque essa responsabilidade, tirando algumas exceções, obviamente, está vindo muito mais tarde. Acho que o senhor aborda um ponto, acho que nós estamos chegando na situação em que foi descrita pelo Paulo Leminski num poema. Diz assim: quando eu fizer 40 anos, vou andar com o passo perfeito, vou fazer o que meu pai quer, vou terminar meu curso de Direito. Fazer o que minha mãe deseja, concluir uma livre docência,
mas só quando eu terminar a minha adolescência. Então, hoje parece que nós temos aí adolescentes com 40 anos. Né? Qualquer dia teremos, mas... Sinal dos tempos. Sinal dos tempos. O mundo mudou radicalmente. Né? E o aluno hoje quer o produto pronto e acabado. Então ele quer resumos, ele quer apostilas, ele quer pesquisa na internet, alguma coisa. Dificilmente ele vai pesquisar num livro, especialmente na área jurídica. Isso. Eu várias vezes ia, antes da aula, passava na biblioteca, pegava alguns exemplares de livros daquela matéria, de referência, e fazia esses livros circularem pela sala. Tinha aluno que pegava o livro aqui, passava por detrás, não via nem a capa do livro. Despreocupados. Eles querem realmente um produto resumido, pronto e acabado. Né? E os modernos meios de comunicação, né? Internet, WhatsApp, etc., está levando a isso. Facilita muito isso. Eu acho que na sua área, na área de comunicação, se observa muito isso, né? Como mudou a comunicação. Não que ela tenha melhorado, ela se tornou mais fácil, talvez mais rápida, mais eficaz, mas não melhor. Ela não apura mais os fatos como se apurava, e há uma certa, vamos dizer assim, uma fissura pelo escandaloso. É o que vende. É o que vende, né? É o que vende. E aí é impossível você dar uma notícia sóbria ao lado de uma notícia escandalosa. Né? Então, se nós pegarmos, esses dias eu fiz até uma pesquisa, as matérias mais lidas do portal UOL, das 5, 3 se referiam a sexo. E duas a acidentes meteorológicos ou acidentes de estrada, ou coisa assim. Ou seja, as pessoas só estão interessadas nisso. É claro que nesses portais é muito fácil você acessar algo ali, pode até acessar, ler rapidamente e sair. Uma questão de curiosidade. Mas isso demonstra também que as pessoas têm cada vez menos tempo, paciência e vontade de ler artigos de fundo, né, ler editoriais, ler livros de uma maneira geral. O conhecimento é superficial. Muito raso, muito raso. E é uma pena, mas isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Né? É um sinal dos tempos também. Exatamente. Da nossa época isso. O que o senhor dirá para um estudante de direito que queira fazer um concurso para a magistratura do trabalho? Que não faça, porque a magistratura, no geral, e a trabalhista em particular, hoje, ela está numa situação muito difícil. Eu vejo muitos, diria até colegas, né? Estou aposentado, mas faço parte até de associação de juízes. O que se observa é um profundo desgosto e frustração com a profissão, desde o aspecto remuneratório até os aspectos, inclusive os mais recentes, de uma pressão psicológica muito forte. Em relação à produtividade? Em relação à produtividade, em relação à presença, em relação ao horário, em relação a comportamentos. É verdade que há juízes, digamos, menos dedicados. Mas se estes deixarem de comparecer à unidade judiciária ou atrasarem demais a prolação de sentenças, podem ser objeto de uma advertência, uma punição de qualquer forma. Mas não generalizar para toda a categoria que é laboriosa. Então, há assim, um descontentamento muito grande. E um outro aspecto que tem levado a muitos magistrados estarem descontentes com a carreira, além do aspecto remuneratório, além dessa cobrança, que estão chamando de assédio moral institucional, abertamente estão falando isso, e já há procedimentos no CNJ e no TST discutindo isso, essa
esse assédio moral, institucional. Além desses aspectos todos, a excessiva ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que veio com a Emenda Constitucional 45. Produto até de uma entidade de nível nacional representativa, ou se diz representativa, da magistratura trabalhista, que conseguiu ampliar desmesuradamente a competência da Justiça do Trabalho para trazer matéria previdenciária, matéria de responsabilidade civil, matéria tributária, matéria sindical, matéria administrativa, e ainda querem trazer matéria de infância e juventude, querem trazer matéria penal para a Justiça do Trabalho. Isso é uma campanha dessa entidade. Já se vê muito isso. E então isso desnaturou, inclusive, a feição da Justiça do Trabalho. Porque com a ampliação da competência, trazendo-se para o âmbito da Justiça do Trabalho matéria de responsabilidade civil, de direito civil, isso já trouxe junto o rito processual do direito civil. Aí vem matéria tributária, matéria fiscal, isso já atrai o processo tributário. Aí vem matéria de direito administrativo, isso atrai os princípios e a legislação de direito administrativo. E os juízes não estavam preparados e nem deviam estar preparados. Então, essa grande ampliação da competência da Justiça do Trabalho também está levando a uma insatisfação, né, com a carreira. E tem o aspecto também de que ela está, assim, gradativamente, se tornando uma justiça federal comum. Então, hoje ela é competente para tantas matérias que não difere muito da Justiça Federal comum. E aí não é, até por outras razões, que muitos já falam na extinção da Justiça do Trabalho e sua incorporação à Justiça Federal. Houve até um deputado até apresentou um projeto de emenda constitucional há poucos anos, tratando exatamente disso. Ele só não conseguiu o número suficiente de assinaturas para apresentar o projeto. Mas no âmbito da própria magistratura trabalhista se fala, o desgosto tem sido manifestado de uma forma tão grande que vários juízes já falam que esperam a extinção da Justiça do Trabalho e sua incorporação à Justiça Federal. Há uma insatisfação assim de magistrados de vários pontos do país. Aqui no Paraná eu não tenho observado isso. O senhor levantou uma questão aqui que me parece muito relevante. Seria o caso, num determinado momento, de se transformar a Justiça do Trabalho por meio de varas especializadas, como é a Justiça Federal? Pois é, esse projeto do deputado previa exatamente isso. Ele extinguia o TST e os desembargadores dos tribunais regionais seriam desembargadores federais, né, e os juízes do trabalho ocupariam varas especializadas na Justiça Federal. A proposta era essa, né, mas não teve seguimento. O que eu lamento muito, e até doído falar isso, são juízes falando que preferiam a extinção da Justiça do Trabalho e sua incorporação à Justiça Federal. Isso é lamentável. Então, o conselho que eu dou, a sua pergunta foi que conselho eu daria para alguém que quisesse fazer o concurso? Não faça. Não faça. Não conte mais com aquela grande garantia que se mostrava antigamente, que era da aposentadoria com proventos integrais. Isto era um dos grandes atrativos também da magistratura, que isso já não mais existe. Então, quem ingressa hoje na magistratura vai se aposentar pelo teto do INSS, do regime de previdência social comum, regime geral. Quem quiser algo mais tem que se filiar ao FUNPRESP, que é a Previdência Complementar Pública.
do judiciário, como tem no legislativo e como tem no executivo. E isto trouxe outra situação, que quem ingressou na magistratura há alguns anos atrás pode optar por ficar no regime antigo ou de migrar para o novo regime, que é o vigorante para quem ingressa hoje. Essa opção levaria a que o magistrado, quando se aposentasse, teria sua aposentadoria limitada ao teto do INSS, e para isso ele contribuiria para o fundo do servidor público, a Previdência Complementar. O que aconteceu com isso? A diferença é brutal na parte da contribuição previdenciária. Alguma coisa assim de 6 mil para 800 reais. Porque se ele opta pelo novo regime, ele vai contribuir como contribui qualquer trabalhador filiado ao INSS. Só que, diante da situação econômica, alguns estão migrando para esse novo regime, para deixar de pagar a contribuição naquele valor elevado, que chega a quase 20% do seu ganho, mas não está aplicando essa diferença no Fundo de Previdência Complementar. Está fazendo isso para reforçar o ingresso mensal. Quer dizer, isso daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos vai fazer uma diferença muito grande. Muito grande. Então, veja que essa questão remuneratória chegou a esse ponto da pessoa abrir mão do futuro. Para poder viver o presente. Como diria aí nosso colega Laurimir Kamarowski, né? Está vendendo a janta para comprar o almoço. Mais ou menos isso, né? Então, esse é um aspecto também que está desestimulando bastante a magistratura. E a circunstância de que os subsídios estão praticamente congelados há muitos anos, e para contornar um pouco essa situação, criaram-se aqueles benefícios, auxílio disso, auxílio daquilo, etc., que só são pagos ao pessoal da ativa. Então, quem se aposenta deixa de receber esses benefícios, né? Como auxílio moradia, auxílio alimentação, como se o aposentado não morasse nem comesse. E isso está levando também a um, digamos, estancamento da carreira, que quem está nessa situação, na ativa, não se aposenta, porque o prejuízo é muito grande ao se aposentar. Isso amarra a carreira. Então, há juízes que estão na condição de substitutos hoje e vão, provavelmente, a boa parte deles, se aposentar como substituto, porque a carreira não anda. Sabe? Muitos desembargadores e ministros, eles já têm tempo para se aposentar, mas o prejuízo é tão grande com a aposentadoria que ele fica até o máximo que ele puder. Até expulsório. Até expulsório, quase isso. Então, isso também amarrou a carreira, sabe? E isso tem levado também a um desgosto, né, dos juízes, especialmente os substitutos, que não vê chance nenhuma de progresso, nem de chegar a titular. É desestimulante daí. Então, o conselho é esse, não faça. Não faça. Não faça porque vai haver um arrependimento futuro. Mas a função é gratificante, sim. Isso aqui eu estou dizendo mais em tom quase de brincadeira, né? Mas não é mais aquilo que era, não tem mais os atrativos que tinha. A cobrança de produção é muito grande, quer dizer, o juiz hoje está numa linha de montagem. Então, ele tem que produzir, e com isso parece que está se priorizando a quantidade e não a qualidade. Isso também não é bom. Aí vem aquela sua observação anterior, porque né, numa mesma unidade judiciária tem sentença num sentido e sentença no outro. Às vezes o juiz só assinou.
né? E algumas vezes eu digo, e com dor no coração, que muitas vezes a justiça é feita por estagiários e por assessores. Estagiários de escritório da advocacia, que fazem as petições, muitas vezes copiando, colando, às vezes até de processos que tratam de matéria diferente, situação diferente, né? E o advogado simplesmente assina, ou agora com assinatura digital, alguém tem a senha. E daí chancela? E chancela. E nas unidades judiciárias, muitas vezes, é um servidor também, ou um assessor ali, que faz a sentença ou rascunha o voto, e nem sempre aquilo passa por um crivo, né, que se espera, né? Então, muitas vezes é o estagiário e o assessor que estão administrando a justiça. Aconteceu comigo. Né? Não a Justiça do Trabalho, mas um processo que... eu gostaria, doutor Zeno, que o senhor nos dissesse assim uma mensagem a esses estudantes de direito, porque o seu depoimento vai ficar nos anais lá do Projeto Memória, e alguém daqui a uns anos pode dizer, pô, esse advogado, ele tinha toda a razão ao dar esse conselho. O que o senhor diria para os nossos pósteros? Olha, para os estudantes de direito, né, em especial, que estudem, que leiam, que se abeberem da melhor doutrina, que procurem os grandes autores, que façam um estudo científico do direito e não prático. E é uma das questões que eu coloco também, as faculdades de direito, inclusive onde eu lecionava. Nos últimos anos, o enfoque era assim, para umas aulas mais objetivas. No final, começou-se até a haver uma certa ingerência na elaboração de provas, pedindo que se elaborasse provas voltadas mais para o estilo das provas do Enem e do exame da OAB. Então, e muitas faculdades adotam esse critério, né, que não é o melhor, me parece que não é o melhor. Então, ainda que um aluno estude numa dessas faculdades, que tem um enfoque ou uma visão mais pragmática, o aluno que se preocupa em ler, em estudar, com os bons autores, não para autores que se limitam a resumir o que outros tantos já escreveram, procurar a doutrina clássica, os fundamentos do direito, a filosofia do direito, os objetivos do direito, né? Para se inteirar realmente do direito com uma visão científica e não pragmática. Não é para ser um resolvedor de casos, é para ser um cientista do direito. E o que a gente vê, os melhores advogados, os melhores juízes são geralmente egressos dessas instituições que obrigam o aluno, de uma forma ou de outra, a ler e a estudar, né? E não simplesmente a entender um resumo da matéria, um estudo superficial. O estudo tem que ser profundo. Não só no direito, qualquer outra disciplina, qualquer outra faculdade. Mas no direito me parece fundamental assim, mergulhar na doutrina, na melhor doutrina. Sabe? Esse é o conselho que eu dou. Doutor Zeno, quero agradecer muito a sua participação, foi muito elucidativa. Para mim foi prazerosa. Foi muito bom conversar consigo sempre. Lhe agradeço mais uma vez em nome da nossa presidente, da desembargadora Ana Carolina, e eu queria lhe pedir uma gentileza no final. Depois das suas despedidas, por favor, eu queria que o senhor gravasse uma pequena mensagem sobre o doutor Altino, porque nós estamos fazendo lá um documentário sobre ele, já que ele está impedido de dar o seu próprio depoimento. Perfeito.
Eu agradeço essa oportunidade e louvo aí a nossa presidente, Ana Carolina, pelo apoio, pelo incentivo que ela vem dando aos aposentados, que nós não tivemos isso em gestões anteriores, com essa intensidade como ela vem fazendo. Isso eu acho louvável. E rendo minhas homenagens e minha admiração a ela. Excelente juíza, uma pessoa humana formidável. Foi minha aluna. E era daqueles alunos para os quais a gente não precisava dar aula. As aulas eu preparava para a média dos alunos. E tem que ser. Eu não podia focar a aula nem para os mais inteligentes, nem para os menos inteligentes. Tinha que dirigir a média. E ela estava muito acima da média. Né? E a prova dela não precisava corrigir, podia dar 10. Não vou dizer sem olhar, porque com a letra que ela tem, era impossível não saber que aquela prova era de Ana Carolina. Então eu tenho uma admiração muito grande por ela, e um respeito muito grande, uma amizade muito grande, um carinho muito grande por ela, e agradeço muito essa oportunidade de deixar aqui registradas, né, essas minhas impressões sobre a justiça do trabalho, sobre o direito, e agradeço essa oportunidade e desejo que esse projeto tenha todo o êxito, né, e que fique esse registro aí para as gerações futuras.